Boa noite a todos. Vamos dar início ao segundo dia da novena em louvor a São Francisco das Chagas. Para a gente que está aqui na igreja, você que está acompanhando pela internet, nós vamos começar pela oração inicial na página 2 do livrinho. Com bastante alegria, hoje nos encontramos para pedir a São Francisco de Assis que nos abençoe e nos ensine a sermos exemplo para todas as criaturas. Iniciamos este nosso encontro invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Vamos recitar em 2 coros o cântico de louvor das criaturas que São Francisco compôs para louvar e glorificar a Deus através das suas criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória, a honra e toda a bênção. Somente a ti, o Altíssimo, eles convêm, e homem algum e digno de mencionar-te. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos ilumina. E ele é belo e radiante, com grande esplendor de ti. Altíssimo é a imagem. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pelas nuvens, pelo sereno e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pela qual ilumina a noite. E ele é belo e agradável, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal,
da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes o que ela achar conforme a tua santíssima vontade, porque ela não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Amém. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa quedou, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e traga. Página 6. Francisco e o apelo de Cristo. Conhecendo Francisco. Francisco, ao passar perto da igreja de São Damião, sentiu-se inspirado pelo Senhor para que entrasse e orasse. Entrando, pois, em fervorosa oração diante da imagem do crucificado, então o Cristo, piedosa e benignamente, falou-lhe. Todos. Francisco, não vês que minha casa está em ruínas? Vai, pois, e restaura para mim. Trêmulo e atônito, disse: com boa vontade o farei, Senhor. Pensou que Cristo falava daquela igreja de São Damião, que por ser muito antiga, ameaçava cair. Depois pensou bem e sentiu verdadeiramente em sua alma a presença de Cristo crucificado, que falava de sua igreja, o seu corpo místico. Francisco andava inquieto, buscava uma resposta aos anseios e às angústias que tomavam conta de sua personalidade forte e irrequieta. Aconteceu algo imprevisto. Em certo momento, aquelas palavras do crucificado eram as respostas às suas interrogações, às suas buscas e ao sonho que acalentava dentro de si. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Tua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias,
outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podem sentar para a gente fazer um minutinho de reflexão. E é muito interessante que, se vocês olharem o evangelho de hoje, sexta-feira, é este mesmo evangelho, só que contado por outro discípulo de Jesus, né? E isso é muito providente. E eu queria destacar que no evangelho de hoje, se não me engano, São Lucas, que conta, que é o mesmo evangelho contado por São Lucas, tem um detalhe que liga diretamente a São Francisco e ao que nós acabamos de ler sobre São Francisco. Que nesse momento em que acontece essa profecia de fé de São Pedro, que Deus revela a São Pedro quem é Jesus, no Evangelho de São Lucas, ele fala, eles estavam rezando, Jesus estava rezando. E aqui a gente leu, na história de São Francisco, que São Francisco sentiu no coração que ele deveria entrar naquela igreja de São Damião e orar, e rezar. E ali foi revelado a ele o que Jesus queria de São Francisco. Assim como Deus revelou a Pedro quem era Jesus. E, nesse sentido, a gente vê que, pela nossa oração, quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus, diante de Jesus, Ele é capaz de transcender a nossa humanidade. Como Jesus mesmo disse no Evangelho, glórias a Deus, porque não foi humano que revelou quem era Jesus para Pedro, mas foi o próprio Cristo, foi o próprio Deus quem revelou. Foi algo sobrenatural. E pode parecer que isso só aconteceria com Pedro, só acontece com São Francisco. Não. Quando nós nos ajoelhamos diante de Deus com fé, Deus é capaz de dar uma graça sobrenatural para que a gente entenda o que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por sofrimentos e a gente não consegue entender o porquê daquele sofrimento. Mas quando nos agarramos em oração diante de Jesus, nós somos capazes, por uma graça que nós não conseguimos explicar, porque não vem do nosso humano, mas é o próprio Espírito Santo que nos inspira a entender aquilo que nós estamos passando. Nesse sentido, São Francisco, quando a gente leu na novena, num primeiro momento, ele achou que o chamado dele era reconstruir as paredes daquele templo, as paredes da igreja de São Damião, que estavam em ruínas. Mas, na verdade, o que estava em ruínas era a própria igreja, o corpo místico. E o que é o corpo místico, senão nós? Nós somos o povo, nós somos a igreja. E é essa igreja que São Francisco teve a missão de construir, e até hoje ele reconstrói. Porque a vida de São Francisco, até hoje, ela inspira muitos jovens, inspira muitas pessoas, muitos homens a viver radicalmente a realidade do Evangelho. Então, nesse Evangelho de hoje, assim como Pedro também, naquela época, reconstruiu a nossa igreja, e até hoje ela é viva, desde São Pedro, nosso primeiro Papa, e desde então, papas e papas vêm passando e deixando nossa igreja de pé, com
como aquela igreja de São Damião que estava em ruínas, né? Os pilares. A nossa igreja, que tem como pilar nós mesmos, o povo, ela é forte. Ela é forte porque ela tem um Papa. E nós, enquanto cristãos, enquanto nós tivermos fé de que essa é a nossa igreja, que vem desde Pedro até Francisco, né? Já estou colocando o Papa como santo, mas até Francisco, enquanto nós acreditamos nessa fé da nossa igreja apostólica, católica, romana, nós seremos capazes de, assim como São Francisco, revolucionar e fazer com que muitos e muitos jovens, pessoas, homens e mulheres se convertam a Cristo. Amém? Amém. Partilhando a palavra. Como São Francisco foi interpelado por Cristo para comprometer-se com a sua igreja, nós também devemos trabalhar para a revitalização de nossa fé e de nosso cristianismo. Temos de lutar para que nossas vidas e testemunho ajudem muitos a se decidirem pelo Cristo, vivendo sua fé e compromissos cristãos, com entusiasmo e alegria. A exemplo de São Francisco, devemos dar respostas aos apelos do Senhor. Isto só se tornará possível quando o Evangelho se constituir nossa norma de vida. Olhando a vida. Diante da palavra de Deus e da leitura sobre São Francisco, vamos partilhar o que ele fez para atender o apelo de Cristo. Então, você que está em casa e você que está aqui, que possa refletir essas perguntas. São Francisco percebeu mais tarde que a igreja feita de pedra não era tão importante como a igreja viva, feita de pessoas. Por quê? O que podemos fazer hoje para atender aos apelos do Senhor? Temos nos empenhado em servir a nossa igreja? Como? Rezando com São Francisco. Altíssimo, glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé concreta, uma esperança certa e caridade perfeita. Dai-me sensibilidade e conhecimento, ó Senhor, a fim de que cumpramos vosso santo e veraz mandamento. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na página 3, a oração final. Irmãos, vamos todos juntos rezar ou cantar a oração de São Francisco. Vamos rezar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé.
Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada. Pois é dando que se recebe, É perdoando que se é perdoada, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Antes de finalizar, eu queria convidar a Cirlei e o Clênio e toda a família para chegar aqui à frente, agradecer a eles a presença, né? Agradecer a disponibilidade e vamos fazer a bênção finalzinha aí, rezando pela família deles também. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre, o Senhor nos dê a sua. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Vai ser tão bonito de ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem a certeza